Welcome to One More English Class. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. A aula de hoje é sobre como falar no presente, no passado e no futuro em inglês. How do we speak in the present, in the past and in the future in English? Beleza, gente? Então assim, só uma dica rápida. Pratique a sua fala bastante. Practice your speaking a lot. Beleza? É muito mais fácil você aprender falando e repetindo do que você ficar escrevendo. Escrever é importante, sim, mas fale mais do que você escreva. Principalmente se você está na fase de iniciante, beginner. Beleza? Tá, vamos lá. Então, assim, galera. Vamos fazer uma analogia com português. Peguei o verbo comprar aqui. Eu comprei, eu compro, eu comprarei. Tá? Então a gente pegou o verbo comprar e a gente modificou o finalzinho aqui, ó, dele, né? Comprou, comprarei. A gente modificou o finalzinho. Em inglês é um pouquinho diferente, tá? Em inglês a gente usa verbos auxiliares. We use auxiliary verbs in English. A gente usa verbos auxiliares, tá? E no decorrer dessa aula vocês vão entender melhor. You're gonna get a better understanding as we go through the class, tá? Você vai entender melhor conforme a gente toca a aula aqui, tá? Então, em inglês, a gente chama o presente de... Vamos falar do passado. Past simple é o passado. Present simple. E future simple. Isso é o que a gente vai ficar nessa aula, tá? É a forma mais simples de se falar do passado, presente e futuro. Existem outras formas? Existem. Mas a gente vai focar nas mais simples primeiro. Então essa aula é uma aula mais para você que é iniciante ou para você que já está no nível mais avançado, mas quer só recordar, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar do presente. Let's start by talking about the present, tá? O presente. Como eu falei, a gente usa verbos auxiliares. Então, no presente, o verbo que a gente usa é o verbo do. Do. Olha aqui. Vem aqui, galera. Vem comigo aqui. A pronúncia é do. Do. Não é do. Não é do. É do. Tá? De. Da. Esse que é o D em inglês. Não é da. É da. É bem mais... Tem esse da, do. Tem esse finalzinho. Então, pratica bastante aí, tá? Então, vou voltar lá. O verbo do, nesse caso aqui, ele vai ser usado como verbo auxiliar, auxiliary verb, mas ele também pode ser utilizado para outras coisas. Mas aqui, nessa aula, vamos focar só nisso daqui. Só no, né, o verbo do como um verbo auxiliar. Então, vamos falar do verbo to play. To play. Tá? Deixa eu dar mais um espaço aqui. O verbo to play, que é o verbo jogar em inglês, tá? Reparem, só um parênteses, tá? Reparem que aqui tem um to play. Então o verbo em inglês, vocês não precisam decorar isso, mas é só para eu, né? Eu preciso falar para vocês. O verbo em inglês, no gerúndio, que é aquela forma mais geral do inglês, comprar, comer, esse no caso é o gerúndio, né? O verbo vem acompanhado desse to play, tá? Mas não fica muito preocupado com isso agora. Só lembra que play
é o verbo jogar. E eu vou conjugar agora o verbo to play. Tá? How do I use the verb to play in the present? Como que eu uso o verbo jogar no presente, tá? Então, aqui eu tenho eu separei uma frase que é I play football every Saturday. Football in England, na Inglaterra, football, eles usam essa palavra football na Inglaterra e soccer nos Estados Unidos, tá? Mas vamos pegar esse exemplo. Isso daqui, a tradução disso é eu jogo futebol todo sábado. Tá? Então eu tô falando do presente. Beleza? Daí você me pergunta: "Ah, Maurílio, mas você falou que tem um verbo auxiliar o do". Então, primeira regrinha, quando a gente fala do presente, o do entraria aqui, tá? Mas em inglês, a gente na verdade não usa ele. No presente, tá? Na afirmativa. Então, essa aula, a gente vai falar da afirmativa e negativa. Frases afirmativas e negativas. Affirmative and negative tenses. Então aqui, vai clarear melhor quando eu der o próximo exemplo, que é a negativa dessa frase, que essa foi a afirmativa. Então, como que é a negativa dessa frase? É aqui, ó. I do not play football every Saturday. Eu não jogo futebol todo sábado. Beleza? Então a gente incluiu o que? Do not. Tá? O resto, você viu que é a mesma coisa. Então, para falar na negativa, eu incluí esse do not. Do not. So, to speak in a negative way, I include do not. Beleza? E aqui eu usei I play football every Saturday. I play. Então não tem nada entre o I e o play. Então, galera, repita bastante. I play football every Saturday. I do not play football every Saturday. Tá? Negativa e afirmativa. Beleza? No presente. Vamos falar agora do verbo. Vamos dar um outro exemplo. O verbo to call. To call. Call. Em inglês, a gente tem que pronunciar esse L no final da frase aqui, tá? To call. Que é, nesse caso, é telefonar. Beleza? Aqui o exemplo. Vamos lá. I call my mom every morning. Eu ligo para minha mãe toda manhã. I call my mom every morning. Tá? E como seria a negativa disso? Então, assim, aqui você viu que na afirmativa eu usei I call. Tá? E na negativa a gente está falando do presente. Então, eu falei antes que no presente a gente usa o do. Esse que é o verbo auxiliar. Então, até aqui, ó. I do not call my mom
every morning. Eu não ligo para minha mãe. Para minha mãe. Todas as manhãs. Vamos colocar assim, manhãs. Certo? Deixa eu deixar um espaço aqui. Então, repara que, de novo, no presente, a gente usa o verbo do, o verbo auxiliar do. E o verbo, só retomando, o verbo auxiliar é o que modifica o tempo, se a gente fala no presente, no passado, no futuro, tá? Só que no presente, em inglês, a gente omite o verbo do, entendeu? Então, fica como I call. Na negativa, ele tá lá, ó, do not, tá? E o not, a gente adicionou ele justamente para falar da negativa. Eu não. I do not call my mom every morning. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos dar mais um exemplo. E esse exemplo aqui é justamente aquilo que eu falei no começo. O verbo do, ele é um verbo auxiliar. Mas ele também é um verbo comum. Ele é um verbo que indica uma ação, o fazer. É o verbo fazer. Então, a gente tem o verbo to do. Beleza? Um exemplo. Vamos para um exemplo. I do my homework at night. I do my homework at night. Então, no caso do aqui, é um verbo que ele tá como fazer, tá? Ele significa fazer. Eu faço minha lição de casa de noite, tá? De noite, at night, night. Só mais um parênteses aqui, galera. Night. Você viu que a pronúncia desse Tzinho no final não é night, night, é night. É um T quase mudo, tá? Então, toda vez que a palavra terminar com T em inglês, é assim que você vai pronunciar. Então, você tem que praticar bastante. Pratica, galera. Pratica. Vamos voltar aqui, tá? I do my homework at night. Como seria a negativa dessa frase? Como que eu falaria na negativa? I do not do my homework at night. Então, coloquei esse exemplo de propósito para vocês verem que na negativa a gente tem que adicionar o verbo auxiliar. E aqui a gente tem o verbo do como o verbo fazer, entendeu? Então a gente adicionou o do not, porque a gente está falando do presente. Na negativa, do not. E o do, ele é o verbo fazer, tá? Então, eu não faço minha lição de casa à noite, tá? De noite. Vamos colocar à noite, de noite. Beleza, galera? Então, esse foi o exemplo do presente, tá? Então, para a aula não ficar muito longa, vamos falar agora do passado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar naquele exemplo que eu dei, no verbo to play, tá? Então, aqui a gente... Deixa eu dar um espaço aqui. Aqui a gente tem o verbo to play no presente, tá? Então, vamos falar desse mesmo verbo, mas vamos falar não do presente, tá? Não o que eu jogo todo dia, mas o que eu joguei. Eu joguei. É uma coisa que já aconteceu. It's something that already happened. It's in the past. É algo que já aconteceu. Tá no passado. Tá?
Vamos lá, galera. Tem que estudar. Ó, é o seguinte, em inglês é assim, ó. In English, you must practice. Você tem que estudar. Não tem jeito, tá? E eu não vou aqui falar pra você, em 3 meses você tá fluente. Não, não é assim que funciona. That's not how it works. Não é assim que funciona, tá? Então, assim, pratica bastante. Pratica sua fala. Fala em voz alta, tá? Practice your speaking, tá? Então, vamos voltar lá. Vamos falar agora do passado. Então, no presente, o verbo auxiliar, aqui ó, um verbo auxiliar é o do. No passado, o verbo auxiliar, deixa eu copiar isso daqui, é o verbo did. Tá? Então, como que fica isso daqui? Então, vamos falar assim. Vamos falar essa mesma frase, esse mesmo exemplo, mas no passado. I played football every Saturday last month. Mês passado. Last vem de último, né? Month. Mês. I played football every Saturday last month. Beleza? Aqui acontece a mesma coisa, tá? O did no passado, a gente não coloca ele na afirmativa. Isso é afirmativa, tá? Eu tô afirmando. I played football every Saturday last month. Eu joguei bola todo sábado no mês passado. Eu tô afirmando. E a gente modificou o verbo. I played. Então aqui de novo, só acertando a pronúncia. I played. 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 Tá vendo? Não é played. Não é played. É played. Tá? Então pratica bastante aí. Tá, galera? Então a gente modificou o verbo. E o que isso significa? Eu joguei futebol todos os sábados no mês passado. Então, o foco aqui da aula é nisso daqui, ó, tá? I played. Tô falando que eu joguei no passado, tá? Por mais que vocês não entendam algumas outras coisas aqui, o foco aqui é que vocês absorvam essa questão da conjugação do verbo em inglês, tá? Então, assim, galera, vamos agora dar mais um exemplo. Vamos falar na negativa. O exemplo na negativa. Aqui apareceu did. Tá vendo só? Aqui, ó. Deixa eu só deixar aqui, ó. Tá. I did not play football every Saturday last month. Tá? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. A gente omitiu o did aqui, tá? A gente omitiu aqui. E na negativa, né? A gente omitiu na afirmativa, mas na negativa ele aparece. I did not, tá? E a gente adiciona o not, porque a gente está falando da negativa, tá? Então a gente está falando, eu não joguei futebol todos os sábados no mês passado. Beleza? Então agora vamos dar o mesmo exemplo aqui, ó, com call. Vamos falar no passado. E aqui, galera, é a mesma regrinha, tá? Então vamos lá. Como que a gente usa o verbo call, que é telefonar,
no passado. Então, a gente modificou o verbo. Tá vendo? Então, a gente omitiu o did aqui e modificou o verbo. Porque lembra, vamos voltar aqui de novo, ó. O verbo auxiliar do past simple, do passado, é o did. Tá? E para falar na afirmativa, eu omiti o did aqui e modifiquei o verbo. Tá? E como que eu falo isso na negativa? Primeiro eu vou dar a tradução aqui, né? Para ficar mais fácil a assimilação. Eu liguei para minha mãe ontem. Yesterday. Ontem. Tá? Ok? E na negativa, I did not. Opa, apareceu o did aqui. Entendeu? Então aqui, ó. Foca aqui. Pronúncia. Did. Did. Não é did. Não é did. É did. Tá? Pratica bastante, galera. Tem que praticar. Não tem jeito. Tá? Então aqui, ó. Eu não liguei para minha mãe ontem. Beleza? Vamos dar mais um exemplo que é para assimilar, para vocês assimilarem melhor. Então assim, e esse exemplo aqui é um exemplo que eu coloquei de propósito. Porque o verbo do, o verbo fazer, esse é o verbo, a gente usa I do no presente, mas a gente usa I did. O did é um verbo auxiliar, tá? Que a gente usa para modificar do presente para o passado. A gente usa no passado, né? Mas ele também, na conjugação do verbo, ele é o passado de fazer. Então, eu fiz, I did, tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui de propósito, para vocês verem que o do e o did, eles são os verbos auxiliares, mas também eles são utilizados como o verbo fazer. Tá? I do, presente, I did, passado. Tá? Então, vamos colocar o exemplo aqui para vocês assimilarem melhor. Tá? I did my homework yesterday. Eu fiz minha lição de casa ontem. Tá? Então aqui, ó, I did no passado e I do no presente, tá? E aqui é o verbo do como sendo o verbo fazer. O verbo to do, verbo fazer. E agora, vamos falar isso na negativa. E aqui que é o interessante, entendeu? Aqui que é o interessante. Na negativa, a gente adiciona o did not. E aqui está o verbo do, tá? Então eu usei o did na afirmativa. I did. E esse did aqui, esse did é o verbo fazer, tá? É o passado de do. E na negativa eu adicionei o verbo auxiliar did. Então, did not é a negativa, tá? Então você tem o verbo auxiliar aqui, que é o did not,
you do. Então assim, galera, eu espero que não ficou confuso. A intenção desse exemplo é para vocês verem que o do e o did são os verbos auxiliares que a gente usa. O do para falar do presente, o did para falar do passado, né? Ele é um verbo auxiliar, ele ajuda o verbo principal. E o do também é um verbo fazer, tá? Então, I did not, ele está modificando o verbo do, para a gente falar do passado. Eu não, e a tradução disso daqui é, eu não fiz minha lição de casa ontem, tá? Então assim, galera, de novo, vocês têm que praticar bastante, entendeu? Practice a lot. E a gente aprendeu a conjugação de verbo em português não por estudar, ficar estudando a conjugação de todos os verbos ali e tal. Não, mas a gente aprendeu falando, como quando criança, a gente ouviu bastante. A gente repetia o que os outros falavam. Então, assim, pratica consigo mesmo. Se você não tem ninguém para praticar, pratica consigo mesmo em voz alta. Pensa no canguru, meu amigo canguru. Fala com ele, fala com algum, entendeu? Fala com a parede, fala, inventa um canguru invisível e fala com ele, entendeu? Mas fale, mas pratique sua conversação. Esse é o jeito mais fácil de você começar a assimilar a língua inglesa, entendeu? Então vamos voltar. Eu falei da afirmativa e negativa tanto no passado quanto no presente, tá? Então agora aqui, no futuro, o verbo auxiliar é o, deixa eu corrigir aqui, will. Olha aqui. Will. Não é will, é will, tá? Esse é o verbo auxiliar que vai modificar o verbo principal para a gente falar do futuro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. É o seguinte, tá? Galera, tem que estudar. Pratica bastante. Não tem jeito, tá? Eu sei que é muita coisa, principalmente se você é iniciante, especially if you're a beginner, mas tem que estudar. Então vamos lá, galera, para não ficar muito longo, aqui, ó. Vamos usar o mesmo verbo, to play. Vamos voltar lá? To play, tá? Então eu falei aqui no presente, falei no passado. E agora vamos falar no futuro. Vamos para a próxima página. I will play football next month. Tá vendo? O will tá aqui, tá modificando o verbo principal que é o play. Eu jogarei futebol no mês que vem. Ou mês que vem. Next. Né? Next é o próximo. Month. Mês. No mês que vem. Eu jogarei futebol no mês que vem. I will play football next month. Tá? E na negativa, a gente vai seguir a mesma regrinha que a gente veio seguindo. A gente vai adicionar o verbo auxiliar e o not. Tá? Então aqui a tradução fica: eu não jogarei futebol mês que vem, no mês que vem. Tá? E aqui repare que na afirmativa, quando eu estou falando do futuro, eu incluí o verbo auxiliar aqui, né? Mas, se você voltar de novo na aula, eu posso até voltar aqui, na negativa a gente omitiu o verbo auxiliar did,
E no presente, a gente também omitiu o verbo auxiliar do, tá? Mas no futuro a gente não omite. E assim, galera, é o inglês. E como que você vai... Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês pratiquem. E quando você estiver repetido o bastante, vai soar natural, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Vamos dar mais um exemplo. Qual que é o outro verbo que eu tenho aqui? É o verbo to call, que é o verbo telefonar. Nesse caso é o verbo telefonar, tá? Então, vamos dar o mesmo exemplo no futuro, tá? E a aula tá acabando, galera. Aguenta firme, né? E se vocês estão aí, galera, se vocês estão ainda aí, e se vocês estão aí, eu sei que vocês estão focados em aprender inglês, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, porque isso ajuda bastante né, a gente precisa desse feedback pra gente continuar fazendo vídeo e pra ajudar outras pessoas como você também a aprender inglês, tá? Então vamos voltar. Vamos dar o exemplo do I will call. De novo, eu adicionei o verbo auxiliar e tá aqui o verbo principal da frase, call. Eu telefonarei minha mãe amanhã, tá? Como que seria isso na negativa? Você adiciona o verbo auxiliar e o not, tá? Então, eu adicionei o verbo auxiliar aqui, will, e o not, que é eu não telefonarei minha mãe amanhã, tá? Vamos lá, vamos para mais o último exemplo, que é o verbo do, tá? Como que a gente fala que você vai fazer alguma coisa no futuro? Que você fará algo no futuro? How do you say that you're gonna do something in the future? Como que você fala que você vai fazer alguma coisa no futuro? É assim, ó. É usando o verbo auxiliar will. I will do my homework tomorrow. Eu farei minha lição de casa amanhã. Tá? A negativa disso, como que ficaria? Aqui, ó. Vamos lá. I will not do my homework tomorrow. Eu não farei minha lição de casa amanhã. Tá? Então, galera, é o seguinte, existem outras formas, estudem bastante esse vídeo, tá? Aqui a gente, né, eu abrangui tanto o passado simples, o presente simples e o futuro simples. Existem outras formas de se falar do passado e do presente, mas essas são as básicas. These ones are the most basic ones. Essas são as mais básicas. And you must know. Você tem que saber, você tem que dominar. Tá? Essa aula aqui, eu vou ter mais uma aula falando da... Volta aqui, corta pra mim. Eu vou ter mais uma aula falando de como fazer perguntas em inglês, né? Que é uma extensão dessa aula, tá? Como fazer perguntas no passado, no futuro, no presente. Então, assim, de novo, galera, se você curtiu essa aula, deixa um like aí, se inscreva no nosso canal e a gente se vê na próxima aula, tá?
Bons estudos e see you next time.